Olá pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane e o nosso assunto hoje é o artigo de opinião. Lembram que a gente já viu um pouquinho sobre artigo de opinião lá nas aulas 3, 4 mais ou menos, e hoje a gente vai ver mais a fundo essas características, esse gênero textual. Então, quais são os objetivos da nossa aula hoje? Apresentar o gênero artigo de opinião e suas características, reconhecer e identificar as conjunções como operadores argumentativos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo a ver, né? Por quê? Porque para eu conseguir construir um texto bem feito, argumentativo, eu preciso fazer aquele jogo de palavras. Esse jogo de palavras pode ser feito com as conjunções, né? Elas vão servir para a minha parte argumentativa. O que é então o artigo de opinião? Então, como eu já falei, ele é argumentativo. O veículo de publicação, então ele é veiculado tanto em jornais, quanto em revistas, quanto em blogs. Hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas se utilizarem desse meio digital. E a função do artigo de opinião é apresentar um ponto de vista, apresentar a tese de alguém, do articulista. Então, quando eu falar a palavra articulista, vocês não precisam se assustar com essa palavra. Significa o autor daquele texto, certo? É quem fez o artigo, é o articulista. A linguagem da norma padrão, então lembrem, gente, que tese, opinião, não é achismo. Eu acho isso, eu gosto, eu não gosto, não tem muito a ver com isso. Tem a ver com eu fazer pesquisas, eu procurar várias fontes sobre aquele tema e aí sim, então, eu poder dizer, olha, eu concordo com isso, eu discordo daquilo, certo? E o público-alvo dos artigos de opinião são todos os cidadãos, né? Cidadão consciente, cidadão que gosta de ler, cidadão que gosta de se informar. Claro que quando eu falo todos, eu estou incluindo aqui até crianças, então, né, não é muito para esse público, mas enfim, se tiver criança que gosta também, não deixa de ser, né? Qual que é a introdução, então? Eu gostaria que vocês fossem anotando algumas coisas que são bem pertinentes e importantes para a construção aí de um artigo de opinião. Primeira coisa, a estrutura, ela tem que ser com tese, obrigatoriamente ela tem que ter tese, ok? Os parágrafos iniciais, então, eles vão conter o assunto abordado, lembrem, assunto é algo mais amplo, né? Mais o ponto de vista que é a tese, certo? Eu posso colocar isso já no início, professora? Posso e devo. Por quê? Porque quem vai ler o seu artigo, ele já vai saber sobre o que você está falando, escrevendo, e ele já vai saber qual é a sua opinião sobre aquilo. Existem artigos de opinião em que a tese já está no título, inclusive, certo? O desenvolvimento com a argumentação. Então, como que eu vou fazer isso? Os argumentos que comprovam e fortalecem o ponto de vista. O que tem que ter nesse argumento? Então, ele é feito de fundamentação, que são as informações, fatos, dados, referências. Isso tudo vai servir para embasar a minha opinião, certo? Esses dados, esses fatos, essas informações, elas são colhidas, ou seja, eu tenho que fazer pesquisa, ok? Análise do fundamento é o trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Como assim? Então, por exemplo, se eu sou a favor de alguma coisa, eu trouxe dados para me referir àquilo, para fundamentar a minha tese, eu uso isso
para aprofundar e para dizer, olha, eu penso isso por causa daquilo. Então eu vou relacionando as informações. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese comprovada pelos argumentos. Percebam que, quando eu vou concluir um texto, se vocês lembrarem lá nas primeiras aulas, que eu tinha até escrito no quadro para vocês como que vocês poderiam finalizar um texto argumentativo, vocês deverão lembrar que eu disse que ou você pode sugerir alguma coisa, ou você vai reiterar a tese. No caso aqui do artigo de opinião, você reitera a tese, só que cuidado para não ficar repetindo com as mesmas palavras, certo? Então, olha só, para pôr em prática, para vocês verem na prática como que funciona isso, eu trouxe um texto sobre volunturismo. Vocês já ouviram falar sobre volunturismo? O que lembra volunturismo? Vão pensando aí, e aí depois vocês vão ver se isso que vocês estão pensando realmente tem a ver com o termo volunturismo. Então vamos lá. Trabalho voluntário em viagens. Cada vez mais pessoas buscam viajar para o exterior. A experiência de conhecer outras culturas e vivenciar costumes diferentes dos nossos é muito enriquecedora para a formação social e pessoal. Sair da zona de conforto nos possibilita explorar um mundo totalmente desconhecido, construindo novos valores, relações e conhecimentos. Em busca dessas experiências, muitos brasileiros têm feito viagens ao exterior, não só em busca de turismo, mas também realizando trabalhos voluntários na região que estão visitando, beneficiando não só a si mesmo, mas também colaborando com o local escolhido. Assim surgiu o termo volunturismo, e sobre o qual há muitas críticas, já que, segundo não adeptos desta prática, no Brasil já existem locais que necessitam de voluntários. Não precisaríamos sair daqui para ajudar locais carentes e sem estrutura. Fato é que a maioria das pessoas que buscam esse tipo de viagem não está apenas em busca de ajudar, mas sim conhecer novos destinos e visitar diferentes regiões, aprendendo sobre novas culturas e vivenciando outros costumes. Então vejam só, o volunturismo, ele é sim o trabalho voluntário, mas tem a ver com o turismo. Então a pessoa, ela vai fazer turismo, ela vai conhecer um novo lugar, mas ela também vai dar do seu tempo para ajudar, né, ou instituições, crianças carentes. Então, vou dar um exemplo, de repente alguém se interessa e vai para a África, né? Então, para a região mais pobre da África, além de você conhecer a região, você pode também ser um voluntário, ok? Só que vocês perceberam que há cortes, né, no texto. Eu coloquei aqui, ó, os 3 pontinhos. Então, o que significa? Eu peguei só um trecho desse artigo de opinião para mostrar para vocês essa estrutura. Mas lá ele comenta também que o volunturismo não é uma prática barata, é uma prática cara, né? Porque como você vai trabalhar às vezes para ONGs, né? Às vezes as ONGs elas não conseguem ajudar a pagar a tua estadia, a sua passagem, ok? Então, para quem gostou aí do tema, pode pesquisar mais. No final dessa aula vai ter algumas fontes para que vocês possam fazer pesquisas para quem se interessar. Então, olhem só, qual é o tema e a tese defendidos no artigo de opinião lido? Lendo o primeiro parágrafo, é possível identificá-los? Releia e descubra. Então, o primeiro parágrafo é: cada vez mais pessoas buscam viajar para o exterior. A experiência de conhecer outras culturas e vivenciar costumes diferentes dos nossos é muito enriquecedora para a formação social e pessoal. Vocês vão agora ter um tempinho para relerem este parágrafo e fazerem aquele recorte do tema e da tese.
Então, sobre o que é o tema. O que o autor defende é a tese, ok? Um tempinho para que vocês pensem e escrevam no caderno de vocês.
Vamos lá, pessoal? Então, qual que é o tema do artigo? A prática do voluntarismo. Quem só colocou voluntarismo, tudo bem, não tem problema nenhum. A tese, não é possível identificar a tese sobre o tema só sobre o turismo. Percebam que neste artigo, a gente não consegue saber lá naquele trechinho, né? A gente vai saber depois, olhe quando que surge a tese, lá no segundo parágrafo, vocês não tinham como saber porque não estava na tela. Então, quando o autor diz beneficiando não só a si mesmo, mas também colaborando com o local escolhido, esse beneficiando, colaborando, ele está mostrando ali, então, que ele concorda, ele acha boa a prática, ok? Agora eu quero que vocês pensem comigo. Vocês já devem saber que quando tem esses quiz, a gente não dá mais aquele tempo para vocês pensarem, né? Nós vamos fazer juntos, então preciso que vocês prestem bastante atenção. Olha lá, que tipo de argumento há no trecho a experiência de conhecer outras culturas e vivenciar costumes diferentes dos nossos é muito enriquecedora para a formação social e pessoal? Será que esse argumento é de autoridade? Alguém disse isso? É de prova concreta, exemplificação ou senso comum? Vejam que nós não trabalhamos hoje esse tipo de argumento, nós trabalhamos lá nas aulas anteriores, então eu não vou ficar repetindo tudo. O que vocês acham que tem nesse trechinho? Então vamos ver lá se vocês já estão craques nisso, né? A experiência de conhecer outras culturas e vivenciar costumes diferentes dos nossos é muito enriquecedora para a formação social e pessoal. É prova concreta, né? Então, todas as pessoas que vivenciam a prática do voluntarismo, elas podem reforçar isso. Então, prova concreta, ok? Na frase, cada vez mais pessoas buscam viajar para o exterior. A palavra em destaque, para, é classificada como? Ela é uma preposição indicando o lugar de destino, então para onde se vai? Ela é uma preposição indicando o lugar de origem, da onde se sai? Ela é uma conjunção final indicando uma finalidade? É uma conjunção causal indicando o motivo de as pessoas viajarem. Cada vez mais pessoas buscam viajar para o exterior. O que vocês acham que é para o exterior? Então, olha lá. Acertou quem achou que era preposição indicando o lugar de destino. Eu saio daqui e vou para o exterior. Então, é o meu destino, certo? Agora é com vocês. Vocês vão pegar a mesma preposição para e vocês vão transforme essa preposição em uma conjunção. Como assim? Né? A palavra é a mesma, você não vai modificar a palavra. Você vai transformá-la modificando a frase. Cada vez mais pessoas buscam viajar para o exterior. Então, você já sabe que ali tem uma preposição indicando o destino. Como que eu faço para fazer? Eu tenho que criar uma nova frase, que não pode mais indicar destino, não pode indicar origem, né? E ela vai ter que ser uma conjunção. Então, um tempinho aí, porque essa vocês têm que quebrar um pouquinho a cabeça, ok?
Conseguiram, pessoal? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma sugestão, né? Obviamente que ninguém vai ter tido a mesma ideia que eu, então só verifiquem se vocês não usaram outra vez o para como preposição, tá? Então eu coloquei como exemplo aqui, ó, cada vez mais pessoas buscam viajar para aumentar seus conhecimentos acerca de novas culturas. Verifiquem que o para aqui, ele é finalidade, né? Então, não é mais preposição, ela virou uma conjunção, ok? Sabe-se que geralmente a conjunção mas revela uma ideia contrária a algo já citado. No artigo lido, ela aparece no trecho: brasileiros têm feito viagens ao exterior, não só em busca de turismo, mas também realizando trabalhos voluntários. Nesse caso, o mas também é adversativo? Sim, não, e justifique a sua resposta. Não vale mais dizer só sim ou não, certo? E uma dica para vocês: levem em conta o também, né? Levem em conta esse mas também aí, ok? Então, respondam aí no caderno e a gente já corrige.
Pronto, pessoal? Conseguiram ver qual é a diferença de eu falar assim, hoje está calor, mas eu estou de blusa, e hoje está calor, mas também está fazendo frio de vez em quando. Há diferença, não há? Então, olhem só. Eu coloquei aqui, de novo, vou falar para vocês, é sugestão, né, a segunda parte. Então, ela não é adversativa, ela é aditiva, e isso todo mundo tem que fazer igual. Pois mostra que o brasileiro, além de fazer uma coisa, também faz a outra. Quando juntamos mas com também, ou mas também, o sentido é de adição, né? Então, se eu vou falar assim, eu comprei arroz, feijão, mas também comprei chocolates e guloseimas, né? O mas também, ele é aditivo e não adversativo, beleza? Infira sobre o significado da palavra volunturismo e escreva com o mínimo de palavras que conseguir. Eu quero que vocês podem até fazer ali um sinal matemático para vocês tentarem resolver essa minha questão, ok? O que é mesmo volunturismo, certo? Bem rapidinho, então, escrevam e aí a gente volta a corrigir. Essa foi fácil, né? Então, assim como a outra foi difícil, essa eu dei praticamente para vocês. Então, é óbvio, né? Volunturismo significa o quê? Voluntariado mais turismo, ó. Economizei ali na palavra, né? Eu pedi com o mínimo de palavras possíveis, ok? Na língua portuguesa, algumas palavras são formadas a partir de radicais. O que é um radical? É a parte fixa da palavra. Pensem em fogo, fogueira,
O que não muda? O fog, né? Então, aquele fog seria o radical da palavra, certo? Sabendo disso, observe a seguir como ocorre o processo de formação por composição. Nós temos por derivação e composição. Nesta aula, a gente vai ver só composição. Então, olha lá, eu tenho composição por aglutinação. É quando um dos radicais ele se junta a outro e sofre alteração no radical. Então, por exemplo, a palavra planalto, não sei se vocês já pensaram nisso, mas ela vem de plano e alto. Só que não fica plano alto, né? Some uma letra, desculpe. Então, ó, plano alto vai sumir o planalto. Embora é em boa hora, né? Então, não vai ficar em boa hora. Some, inclusive, o H, né? E vai entrar o R ali no lugar. Então, quando sofre esse processo, ele tem perda de alguma palavra, de alguma letra, desculpem, eu tenho composição por aglutinação. E eu tenho composição por justaposição quando eu vou pegar dois radicais e ao se unirem, ele não vai sofrer alteração nenhuma. Como é, por exemplo, o caso de pé de galinha, né? Pé de galinha não sofre alteração, continua pé de galinha, só que com outro sentido, né? Então, ou o pé de galinha do animal, ou o pé de galinha, as ruguinhas, né? Enfim. Passatempo, vem da palavra passa, né? Do verbo passa, e do substantivo tempo, mas quando eu junto, tem um novo significado e ele não sofre alteração. Então, quando acontecer isso, é justaposição, quando sofrer alteração, a aglutinação. Tendo em vista essa explicação, vocês vão agora pensar comigo o que vocês acham, qual processo, por qual processo é formada a palavra volunturismo. Vocês acham que é composição por aglutinação, sofre alteração no radical, ou por justaposição, não sofre alteração no radical? Então, uma sugestão para vocês fazerem isso, juntem voluntariado, com turismo, ok? E façam uma união, vê ali o que deu e vocês vão ter a resposta. A gente já vai corrigir.
Tudo bem, pessoal? Então, volunturismo é uma união de voluntariado mais turismo, né? O que eu tenho? Eu tenho o processo de aglutinação, né? Por quê? Porque houve sim perda de letras ali, né? Eu não disse voluntariado turismo, certo? Então, por hoje é isso. O que nós conseguimos, então, intensificar um pouquinho ali da nossa aprendizagem? Sobre o que é um artigo de opinião, sobre a relação que algumas conjunções estabelecem dentro das frases e sobre o processo de formação que as palavras têm dentro da língua portuguesa. Por hoje é só, até a próxima aula.